vida, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sem essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus estamos de volta. É bom a gente ter a palavra de Deus, irmãos, é bom a gente ler, é bom a gente aprender, é bom a gente transmitir. Muitas pessoas inseguras, completamente sem noção, sem direção do futuro, principalmente no que diz respeito à eternidade. Porque religião todo mundo tem, e toda religião tem algum aspecto bom. Toda religião tem algum aspecto bom, tem alguma razão de existir. Mas a salvação é em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus. Exclusivamente em Cristo Jesus. Mas, irmão, e as pessoas que morreram antes de Jesus Cristo, antes da era cristã, todas serão salvas por Jesus ou julgadas por Jesus. Os condenados serão julgados por Jesus e os salvos serão beneficiados por Jesus. Jesus é o Salvador de todos os homens. É isto que está escrito para o nosso ensino. E como Ele é o Senhor de todos, é Ele que conhece o nosso conteúdo. Ele sabe o que eu tenho no coração. Ele sabe o que você tem no coração. Ele conhece tudo a nosso respeito. Não dá para esconder nada. Então vamos aprender com Jesus em Marcos capítulo 7, versículos 17 a 23. Nós vamos aprender a respeito o caixa forte de cada ser humano, o coração. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Marcos capítulo 7, versículo 17. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que há fora, tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no estômago, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Jesus chocava para valer os seus aborrecedores. Olha, o judeu era ensinado desde pequenininho. Não comia peixes que tinha barbatanas, mas não tinha escama. Não comia animais que tinha a unha fendida, mas não ruminava.
não comia animais que ruminavam, mas não tinha a unha fendida. E tudo isso está assim, com esses detalhes. Porque alguns animais, por exemplo, eles nunca comeram camelo. Eles não comiam determinados animais. Aí é confrontado, o Senhor Jesus confrontado pelos seus aborrecedores a respeito dos alimentos, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos, porque não sei o que e tal. Quando nós somos aborrecidos por alguém, quando alguém nos aborrece, não nos vê ou não vê em nós nenhuma virtude. Os teus aborrecedores, eles ignoram as tuas virtudes. Todos os teus aborrecedores ignoram as tuas virtudes. Eles procuram o defeito, eles só falam do defeito. Eles só querem saber do seu mal, o mal que você fez, o mal que aconteceu com você. Pois é, os inimigos de Jesus também eram assim e são assim. A Igreja de Jesus Cristo, no mundo todo, a Igreja tem um grande papel. Para esses governos corruptos, para os estados criminosos, os narcos-estados, as narcos-repúblicas, a Igreja é só um empecilho. Mas nas nações dignas, organizadas, sérias, que buscam o bem de seus cidadãos, saber que existe naquela nação, naquele reino, naquela república, uma igreja, um percentual da sociedade, digamos, 40% da sociedade é a igreja. E esta igreja evita, desaconselha, desencoraja os vícios. Essa igreja orienta, encoraja, estimula as virtudes. Esta igreja faz com que a juventude tenha objetivos claros. Esta igreja orienta as pessoas para viver melhor, o máximo que puder. É diferente. Essa igreja poderia ser até ajudada e não precisava fazer parte de nenhuma sujeira política, nenhum conluio político, mas deveria ser ajudada, já que ela tem organizações tão transparentes, se é que tem, quando tem, que faz exatamente a juventude ter perspectivas, fugir do abismo das drogas, fugir do abismo da violência. E esta igreja deveria ser beneficiada de alguma forma. Então, nós sabemos a importância da igreja de Jesus Cristo na sociedade. Todos nós sabemos disso. Eu sei e participei. Eu sei e participo. Meio século, mais um pouquinho, ajudando, aconselhando, orientando, estendendo as mãos, de alguma forma, em todos os aspectos, ensinando, pregando, aconselhando, conversando, visitando. Agora imagina 30%, 40% de uma sociedade, de uma nação com 100 milhões de habitantes, 200 milhões de habitantes. Seria uma maravilha se o governo não fosse formado por criminosos, corruptos, inimigos do Evangelho. Mas o que nós temos na palavra são testemunhos extraordinários. E aqueles homens aprenderam desde cedo a respeito da importância dos alimentos. A importância dos alimentos, aquelas coisas que eram regras.
tudo visando um tempo melhor, quando tivéssemos o mestre dos mestres para nos orientar, nos ensinar. Aí o Senhor Jesus, tirando aquela máscara, aquela coisa deles lá, diz: o que entra no homem em termos de alimento não prejudica. O que prejudica é o que sai. E Jesus faz esse detalhado aqui, o conteúdo do coração, o conteúdo da caixa forte do ser humano. É o conteúdo do coração do homem. Eu me arriscaria a dizer de todos os homens. Porque se tirar o Espírito Santo de uma pessoa que está com 15, 20, 30, 40 anos de fé, ela fica tão nociva quanto a que nunca conheceu Jesus. É até pior. Desviado fica muito pior, porque já conheceu, ficou endurecido, aborreceu o Espírito de Deus, feriu o Espírito de Deus e não tem mais quem mude a sua mente. Então Jesus ensinou isto, ele ensinou a respeito das questões que eram tão valorizadas dentro da religião, e ele mostrou não o desvalor em si, mas algo superior, que é a comunhão com Deus, a paz com Deus. Aí ele deixou a multidão, encerrou, terminou os trabalhos daquele dia, como nós usamos expressar. Quando entrou em casa, os discípulos disseram: Senhor, esta parábola foi inútil a gente... Será que foi inútil a gente se prevenir, se negar a comer coisas imundas, caças imundas? Ai, Jesus, vocês também não entenderam, não? Não compreenderam? O que entra no homem não pode contaminar. Jesus se referia a alimento. Ele não estava falando de ópio, ele não estava falando de droga, ele não estava falando de veneno, ele estava falando de alimento. A questão era alimento. Porque o que entra não entra no coração, mas no estômago, no ventre. Não vai para o coração, vai para o intestino. E é absorvido os nutrientes, é lançado fora o que não é nutriente e não contamina. Agora, o que sai do homem, isso contamina sim, porque do interior, do caixa forte, do coração, sai maus pensamentos. Só os maus pensamentos. Pessoas que têm a mente suja, mesquinha. Tem duas pessoas conversando na classe. Será que está falando de mim? Será que... Mau pensamento. Só os maus pensamentos é suficiente para imundiçar uma mente. Mas acontece que junto com esses maus pensamentos vem o adultério. Será que essa gentileza todinha desta pessoa não tem um interesse aí? Aí vai se aventurar. Adultério, fornicações. Será que ela me dava um fora? Será que ele ia me dar um fora? E os homicídios? Se eu puder, eu mato. Foi o que Esaú fez. Ficou ferido, Jacó deu aquele traço dele, o negócio da primogenitura, e ele disse: agora não, mas quando meu pai morreu, eu mato Jacó. Aí a mãe se apavorou, botaram o Jacó para ir embora, e lá o Jacó arrumou a vida e encontrou com a verdadeira transformação. Aí o Senhor Jesus diz: pois é do interior do coração que saem os maus pensamentos. No versículo 22 ele falou dos pensamentos. Os furtos, aí, a ação do ladrão. A avareza, o que eu tenho é meu, não vou dar para ninguém. Negócio, quer ter, vai trabalhar. Ofende. Lembra
o Nabal com o Davi, contra o Davi. Ah, eu vou matar meus carneiros para dar vagabundo. Pois é. A avareza, o carneiro é meu, ele que se dane. As maldades, aí é um leque. O engano, eu vou enganar fulano. E as dissoluções, a dissolução. Jogar um contra o outro, criar inimizade, a inveja. Tudo que o outro tem parece ser superior. A blasfêmia com facilidade, principalmente na fraqueza alheia. A soberba, faça como eu, quer ter? Faça como eu. Eu trabalhei, não herdei não, eu fiz, eu trabalhei, porque eu... Soberba. E termina na loucura, porque todo soberbo, todo indivíduo que tem esse conteúdo do seu coração termina louco. E Jesus disse, todos esses males procedem de dentro, isso contamina o homem, isso não entra pela boca, isso aí sai do coração. Então, é a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus para nós. A nossa intercessão hoje, a minha intercessão hoje é pelo irmão Amarildo, pela irmã Lena, pela família. Meus irmãos tiveram grandes provações, passaram por grande dificuldade, ela perdeu o paizinho dela, a mãezinha está num tratamento muito sério. Vamos orar pelos nossos queridos irmãos. Bendito o Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado paternal para conosco. Agora, Senhor, abençoa e guarda toda a tua igreja na cidade e no campo. Te apresentamos especialmente, Senhor, irmão Amarildo, ó Deus, toma em tuas santas mãos o teu servo, a irmã Lena, suas filhas, a mãezinha dela, Senhor, os familiares. Guarda cada um. Ajuda os meus irmãos, dá vitória e graça. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.